Olá, bom dia, ótima terça-feira para vocês. Estamos aqui para mais uma reflexão. Hoje eu comentei que talvez eu não tivesse tempo de fazer a reflexão do dia, mas conseguimos chegar. Bom dia, Babi. Deu tempo, gente, de chegar às 8 horas, 8 e pouquinho, vai. Mas tá valendo. Bora começar mais uma reflexão do dia. Hoje, reflexão de número 70. Nós vamos falar sobre a reunião pública do dia 5/10/59, da questão 466. Bora acordar, galera. Vamos ver quem tá chegando. Deixa eu só ligar aqui. Tá bem escuro. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a nossa imagem. Só um minuto, galera. Vamos ver se a gente melhora essa imagem. Bom dia, Antônio. Bom dia, Rosângela. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Deu tempo da gente chegar para fazer a reflexão. Hoje, item 70, na hora da crise. E eu não li antes, hein? Vamos aqui na... A gente vai aqui no improviso. Bom dia, Árida. Seja muito bem-vinda. Bora começar então uma reflexão, pessoal? Vamos começar a leitura aqui com Emmanuel e a gente vai falar da questão 466. Qual que é a questão 466? Deixa eu ver aqui para vocês. Então, Allan Kardec, ele fala o seguinte, ele questiona, né, os espíritos. Por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? E aí os espíritos respondem, os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância do homem no bem. Tu, sendo espíritos, deve progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para alcançar o bem. Nossa missão é de colocar-te no bom caminho, e quanto as más influências agem por ti, é que atraes pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores veem tua ajuda no mal, quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem te ajudar no mal, senão quando queres o mal. Se és propenso ao homicídio, terás uma multidão de espíritos que manterão esse pensamento em ti. Mas também terão outros a se esforçar para te influenciar para o bem, o que faz restabelecer a balança e te deixa o comando. Ou seja, né, nós temos aqui a opção de escolhas, e muitas vezes através do nosso livre-arbítrio, a gente escolhe ali quais são os espíritos que vão nos influenciar. São os espíritos para o bem ou os espíritos para o mal? Bom dia, Anderson. Bom dia, Jaque. Deu tempo, gente, consegui chegar aqui para a nossa reflexão. Bom dia, Malafaia. Seja muito bem-vindo. Vamos lá. Então, olhando aqui um pouquinho da questão 466, quando Kardec questiona aqui a respeito do bem e mal, ele fala muito a respeito dessa questão do livre-arbítrio, das nossas escolhas e através dos nossos pensamentos, o quanto nós podemos nos ligar a espíritos que podem trazer aqui uma mensagem positiva e espíritos que podem se ligar com a gente por esses pensamentos negativos. Bom dia, Jaque. Bom dia, Ricardo. Sejam bem-vindos. E aí Emmanuel vai falar, na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes que falam inarticuladas no ímbo de ti mesmo. Perceberá distintamente o conflito. Então, quando ele fala aqui do conflito, é muito a respeito dessa... Não sei se vocês lembram dos desenhos quando a gente era pequeno, que tinha um desenho e que tinha um anjinho e o diabinho aqui no ombrinho da gente, né? É um pouco disso do livre-arbítrio, né? Então, tem sempre aquela influência positiva, uma influência levando para o mal, né? E aí, cabe a nós escolher qual desses personagens a gente vai ouvir. A gente vai ouvir o personagem do bem ou o personagem do mal? E normalmente quando nós temos aí o conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento dos ensinamentos de Jesus logo no início da nossa vivência, né, como encarnados, nós conseguimos distinguir o que eu deveria seguir, né? Eu vou para o bem ou eu vou para o mal? E também a nossa consciência, porque na nossa consciência nós temos aí essa noção de o que nós viemos, né, fazer nessa encarnação. Nós temos ali uma programação reencarnatória, então nós temos ali no nosso subconsciente qual seria o nosso caminho correto, mas muitas vezes a gente acaba indo para o caminho errado. É o passado que teme ficar e o presente que anseia pelo futuro. Olha aí o passado, né, a gente querendo rever
e refazer da mesma forma, a gente fica repetindo existências anteriores, e o importante agora é a gente buscar esse futuro, a gente de alguma forma tentar se modificar, fazer diferente. É o cárcere e a libertação, a sombra e a luz, a dívida e a esperança, é o que foi e o que deve ser. Na essência é o mundo e o Cristo no coração. Olha só, na essência é o mundo e o Cristo no coração. Ou seja, eu posso aí, de alguma forma, né, correr todo mundo buscando aí alguma coisa que eu possa encontrar, mas quando a gente vai realmente fazer a melhor escolha, a gente precisa se internalizar, avaliar, né, sozinho, avaliar muitas vezes qual será essa escolha que nós vamos optar. E muitas vezes a gente passa aí pelas tentações mundanas, né, pelas tentações das paixões, pela aquela vida fácil, pela porta larga que está mais fácil de escolher, né? Ricardo está colocando aqui, a consciência é teu guia sobre o certo e o errado. Exatamente, Ricardo, é isso. Grita ao mundo pelo verbo dos amigos e dos adversários na terra e além da terra. Adverte o Cristo por meio da responsabilidade que nos vibra na consciência. Olha lá, então é Cristo que vem aqui nos advertir. Então, lá na nossa consciência, através dessa programação reencarnatória e através dos nossos anjos guardiões, os nossos mentores espirituais que ficam aqui no nosso ouvido, né? Como aquele anjinho que fica, e aí, Monique, vamos fazer coisa boa, né? Vamos partir para o bem. Mas sempre tem aquele outro espírito que fica assim, mas eu não deveria fazer isso. Por que você está pensando nessa pessoa dessa forma? Ele está te fazendo mal. Né? E qual é desses personagens que a gente vai alimentar? É o personagem do bem ou o personagem do mal? E aí diz o mundo, acomoda-te como puderes. O mundo está dizendo, acomoda-te, né? Então vamos olhar aqui esse personagem, aquele diabinho que aparece nos desenhos animados, dizendo, acomoda-te como puderes. E aí pede o Cristo, levanta-te e anda, né? Que é o anjinho que está aqui do lado. E aí diz o mundo, faze o que desejas. E pede o Cristo, não peques mais. Então ele está sempre aqui colocando na balança, né, essas nossas escolhas. Diz o mundo, destrói os opositores. E pede o Cristo, ama os teus inimigos. Gente, como é difícil, né, amar os teus inimigos. Muitas vezes a gente lê essa passagem de Jesus e fala, meu Deus, quando que eu vou conseguir chegar nesse amor dos inimigos, né, de conseguir amar os nossos inimigos? Bom dia, Augusto, seja muito bem-vindo. Olha lá, a Babi colocou aqui, aprendemos a aperfeiçoar no nosso horário e vigiar, é isso mesmo, Babi. E toda vez que a gente vai escolher, né, que a gente tem essa opção de escolher o que diz o mundo ou o que diz o Cristo, como diz aqui Emmanuel, a gente pesar, colocar isso na balança, né? Será que eu preciso ir para onde está todo mundo seguindo, né? Onde está indo o mundo, ou eu tenho que fazer a diferença e buscar esse caminho da porta estreita? E aí ele fala o seguinte, diz o mundo, renega o que te incomodem, ou seja, já que está me incomodando, deixa eu renegar. E aí pede o Cristo, ao que te exija 1000 passos, caminha ele 2000. Ou seja, além de observar aqui que eu tenho que melhorar, eu tenho que sempre fazer além do que se espera. E aí diz o mundo, apega-te à posse. Olha nós aqui, né? Olha aí o diabinho falando, vamos se apegar às coisas materiais, vamos ter mais e muito mais, vamos se apegar à matéria, né? Isso é o mundo falando com a gente. E aí pede o Cristo, ao que te rogue a túnica, cede também a capa. Ou seja, toda vez que eu vou fazer a caridade, não olhe somente dando o supérfluo, mas dê também aquilo que para você é importante. Ou seja, tire além do supérfluo. Doe além do supérfluo. Quando você quer ser caridoso e você fica dando só aquilo que te sobra, você não está sendo caridoso, exercendo a verdadeira caridade. Quando a gente começa a tirar de nós mesmos para dar para o outro, ou seja, eu vejo alguém passando uma necessidade e falo, meu Deus, eu vou ter que tirar aqui de mim e dou para o outro, no sapato do outro, porque eu tenho o que ele está precisando. Diz o mundo, fere a quem te fere. Olha aí, né? Aquele diabinho, fere quem te fere. Ou seja, vamos pagar, né, o olho por olho, dente por dente. É isso que o mundo fala pra gente. Mas o Cristo pede, perdoa sempre.
Diz o mundo, descansa e goza. E aí a ociosidade, né? O mundo querendo que nós sejamos ociosos. Mas Cristo pede, avança enquanto tens luz, enquanto tens possibilidade, enquanto tens força. Então aproveita esse momento de agora, aproveita essa oportunidade que muitas vezes nós temos aqui de fazer a diferença, antes que essa oportunidade passe e você não fez. E aí depois vai ter aquele sentimento de arrependimento, de eu podia tanto ter feito diferente, eu podia tanto ter falado para aquela pessoa que ela era importante para mim. Então aproveite agora que você tem condição de reconhecer a importância de determinadas pessoas que estão à sua volta. Não espere elas partirem. E Augusto colocando aqui, muito bem colocado, Augusto. E quantas vezes os inimigos somos nós mesmos, a gente se boicota, né, Augusto? A gente se tem medo, acaba de alguma forma se boicotando. Antônio colocando aqui a dúvida atroz do homem. Quando o homem deixará de ficar em dúvida entre Jesus e Barrabás. Maravilhoso, Antônio, é isso mesmo. Como pode, né? Pode olhar e julgar os outros e escolher Jesus para ser crucificado a Barrabás. E será que nós temos essa condição de julgar, de avaliar e de escolher entre uma pessoa e outra? Não temos ainda essa condição, né? E diz o mundo, censuras como quiseres. E pede o Cristo, não condenes. E quantos de nós condenamos, né? Diz o mundo, não repares os meios para alcançar os fins. Não repares os meios para alcançarem os fins. E diz o Cristo, será medido pela medida que aplicares aos outros. E aí, nessa nós temos a oportunidade, muitas vezes, de alguém dado essa confiar a alguém, é que nós somos. Bom dia, Consteluz! Seja muito bem-vinda. Bom dia, Cristina. Então, nesses momentos que muitas vezes a gente tem a faca e o queijo, a gente pode fazer de alguma forma diferente, que a gente pode de alguma forma ter a condição de mudar o destino muitas vezes de alguém, é que a gente coloca essa prova aqui, né? A gente coloca aqui sobre as nossas medidas de aplicar a prova em relação aos outros. Então é nesse momento que a gente precisa parar e pensar e avaliar com muita cautela. Porque às vezes a gente é imediatista, a gente quer desenvolver, resolver um problema de forma imediata e sem ter esse momento de meditação, sem ter esse momento de reflexão, a gente acaba fazendo as piores escolhas. Então ter o livre-arbítrio, não basta ter apenas o livre-arbítrio, né? Mas nós precisamos ver quais serão as consequências dessa minha escolha. Diz o mundo, acumula ouro e poder para que te faças temido. Olha só, né? Quando a gente começa a pensar aqui que ser rico, que acumular posses, que conquistar poder vai trazer felicidade. Muitas vezes a gente se arrepende, ou a gente percebe que quando a gente conquista tudo isso, não está fazendo mais sentido. E diz o Cristo, provavelmente essa noite pedirão tua alma e que o amontoastes para quem será? Ou seja, no momento que eu realmente perceber que eu tenho condições financeiras e que eu estou acumulando, como é que eu vou ser julgado? Como é que vai ser isso? Tá travando um pouquinho, Babi? Deixa eu ver se eu trocando aqui a internet. Travou total, mas é que eu tava trocando aqui a internet. Vamos ver se melhorou agora, Cristina. Comenta aí pra mim, Antônio. Dá um help aí. Melhorou? Pode ser? E a gente continua aqui a leitura, a gente retoma. Melhorou. Então, vamos lá, se travar, vocês me avisem. Então, diz o seguinte, vamos lá, vamos voltar aqui. Diz o mundo, acumula ouro e poder para que te faças temido. Ou seja, quando eu começo a absorver, né, esses bens, acumular esses bens materiais e começar a acumular poder, será que acumulando tudo isso eu vou começar a ter respeito em relação às outras pessoas? Será que é isso que nós devemos buscar? E aí Cristo nos diz, provavelmente nessa noite pedirão tua alma e tudo o que te amontoaste para quem será? Ou seja, no momento do desencarne, eu vou deixar todos esses bens materiais, todo esse poder que nós temos,
e de que vai adiantar eu ter acumulado isso. E o que vai, né, para o próximo momento, para a próxima encarnação, é só o meu espírito, esse corpo, essa matéria, todos esses bens acumulados aqui. E a responsabilidade que eu vou ter adquirido em ter acumulado tantos recursos, vendo pessoas que muitas vezes precisam desses recursos, ou fazendo mau uso desse meu poder, prejudicando os outros. Então, olha aí a nossa responsabilidade, e Emmanuel vem nos trazer essa responsabilidade. Obsessão é também problema de sintonia. Então, quando eu começo a pensar coisas negativas, de que eu não vou dar conta, de que as coisas estão ruins para mim, de que eu não gosto do meu trabalho, de que aquela pessoa me prejudicou e aí eu começo a ficar alimentando esse sentimento ruim, eu começo a receber inspiração de espíritos que estão também ligados a essa energia, ligados a esse pensamento. E aqui a obsessão é a nossa responsabilidade, é isso que Emmanuel quer nos trazer. Então muda a sua sintonia quando você perceber que você está começando a alimentar a raiva de alguém, alimentar o ódio de alguém, está com dificuldade de perdoar e fica insistindo em conviver com aquela determinada pessoa. Você está fazendo errado. Eu sei que você está querendo perdoar, você está querendo ser uma pessoa melhor porque você conhece aqui a doutrina espírita, você quer fazer diferente, mas muitas vezes a gente precisa se afastar para aí sim, depois de um determinado tempo, a gente conseguir exercitar o perdão. Não adianta a gente querer perdoar momentaneamente, tem que ser na hora. Fui lá, a pessoa me fez o mal e eu acho que ao mesmo tempo eu vou conseguir conviver, ter relações com essa pessoa, acompanhar essa pessoa, conviver com essa pessoa e vou conseguir perdoar. Nem sempre. Nós temos muitas vezes essa dificuldade de perdoar. E quando isso acontece, muitas vezes é melhor se afastar para a gente não ficar, para a gente não entrar nessa sintonia, nessa vibração ruim de pensamentos, e você fica associada àquela pessoa mentalmente. E quando você fica associada mentalmente, você está de alguma forma também plasmando essa energia para essa pessoa, mandando esse sentimento negativo. E aí que começam situações de obsessão, você começa a atrair espíritos que estão também ligados a esse mal, que querem vingança, que querem buscar o mal de alguém. O ouvido que escuta reflete a boca que fala. Então vamos lá, toda vez que a gente fala coisas positivas, a gente está ouvindo coisas positivas. Se a gente começa a falar coisas negativas, a gente vai ouvir coisas negativas. E vira um ciclo vicioso. O olhar que algo vê assemelha-se de algum modo à coisa vista. Então se eu quero ver coisas boas, se eu mudo minha forma de pensar, bom dia, Mitch, seja muito bem-vinda. Então se eu vejo de alguma forma algo positivo, eu começo a me transformar, os meus pensamentos começam a buscar coisas positivas. E quando eu também olho coisas negativas, eu começo a enxergar sempre o copo mais vazio e não o copo cheio, eu começo também a atrair esses pensamentos. Não precisas assim sofrer longas hesitações nas horas da tempestade. Se realmente procura caminho justo, ouçamos o Cristo e a palavra dele por bússola infalível, traçar-nos-á rumo certo. Ou seja, enquanto a gente estiver ali naquela situação de dificuldade, de não saber qual é a melhor escolha, bom dia, Ricardo, seja muito bem-vindo. A gente está muitas vezes ali tentando entender para qual caminho eu devo seguir, né? Para quem eu devo ouvir. E aí que a gente fez uma associação àqueles desenhos em que a gente tem o anjinho que está aqui no ombro, né, e o diabinho do outro. Lógico, a gente sabe que são figuras aí muito mais mitológicas, muito mais figurativas, né, justamente para a gente pensar nessa nossa escolha, né, de ter essa visão positiva e muitas vezes essa visão negativa. Qual é a escolha que eu vou fazer? Para quem eu vou ouvir? Qual pensamento que vai me conduzir? Qual o direcionamento que eu vou buscar? Qual a melhor intenção das minhas escolhas? E quando a gente tem dúvida, olha Emmanuel falando aqui, simples e fácil, qual que é a melhor escolha? O que Jesus faria? Então, quando ele fala aqui, se realmente procura o caminho justo, ouçamos o Cristo e a palavra dele. Por bússola infalível, traçar-nos rumo certo, ou seja, é ele que vai nos dar esse direcionamento correto.
Mitch tá mandando aqui, hoje é aniversário, primeiro longo fisicamente da minha mãe. Mitch, pense que onde ela estiver, ela está em pensamento, em sintonia com você, tá bom? Do desapego, né, dos nossos entes queridos, não é fácil, a gente tem um carinho muito grande, mas tem uma simpatia verdadeira nossos familiares, vocês vão estar sempre ligadas, viu? Bom dia, Théo Souza, sejam muito bem-vindos. E é isso, né? Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade, a gente precisa aproveitar, e aí, Mitch, acabei de falar a respeito disso, de quanto a gente precisa valorizar essas pessoas que muitas vezes estão com a gente no nosso dia a dia, agradecer essas pessoas que estão ao nosso lado, ser generosos ao longo, né, desse período. E eu entendi aniversário dela, é o seu aniversário, Mitch, então parabéns. Tô dando parabéns que você seja feliz um novo momento agora, é um de renovação, né? Que agora você está longe da sua mãe, mas é um momento também de valorizar a sua vida, né? Valorizar o seu bem-estar atual. Tem coisa que você se dedicou muito à sua mãe, viu, Mitch? Então agora chegou o momento de você também aproveitar um pouquinho o seu bem-estar, ter esse auto-amor, aproveitar tudo que está acontecendo na sua vida, que a gente compartilha um pouquinho aqui no individual, né, Mitch? Então, aproveite esse momento, seja muito feliz. Vamos fazer diferentes, mas essas coisas vão fazer de alguma forma a gente se renovar, a gente ser diferente, a gente se modificar. Olha aí, Mitch falando que o dela foi no dia 7, então o dela da sua mãe, né, foi dia 7, o meu é hoje. Muito bem, Mitch, parabéns, viu? Muita luz para você. E não deixe de estar aqui próximo do seu anjo da guarda, esses momentos de altos e baixos. Sempre lembrar do nosso ritual, nosso anjo da guarda que nos dá força para seguir em frente, tá bom? Gente, então é isso. Emmanuel hoje veio falar de livre-arbítrio, das nossas escolhas, das nossas possibilidades de escolhas. E sempre lembrando que uma coisa que eu gosto muito de falar é a respeito da nossa força, do nosso pensamento. Então, quando a gente for pensar, como a Mitch comentou agora, meu aniversário, primeira vez que eu estou longe da minha mãe. Pensar também, Mitch, nos pontos positivos, né? Que ela esteja bem, que ela deve estar muito melhor do que nós aqui. Deve estar sendo amparada, parou de sofrer muitas vezes, porque está ali em determinado. Então vamos sempre pensar, toda vez que vier esse sentimento de tristeza, de pensamentos ruins, de pensamentos de tristeza, como você comentou agora dessa distância com a sua mãe, sempre tentar pensar de forma positiva, que ela está num lugar melhor, que provavelmente ela não está sofrendo. E vai emanar esses pensamentos positivos, que aonde ela estiver, esses pensamentos é ela. Beijo grande, ótimo dia para vocês, amanhã estaremos aí novamente e hoje vai ter um evento especial, estaremos aí fazendo uma reflexão com o Babi, uma amiga aqui do Ser Espírita. Hoje nós vamos falar a respeito de idade, de médiums que estão se descobrindo, sei que tem bastante médium aqui nesse chat compartilhando a gente e que estão assistindo agora essa reflexão. Falaremos sobre mediunidade, eu e Babi, às 7 horas, lá no Ser Espírita. Então, quem não conhece o perfil da Babi, entra lá no Ser Espírita, já se inscreve no canal dela e a gente vai falar às 7 horas a respeito de mediunidade, tá bom? Ótimo dia para vocês, ótima semana, até mais, tchau, tchau.